Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula para o sétimo ano. Lembrando que este conteúdo vai ficar fixado no YouTube e no Google Sala de Aula. No Google Sala de Aula também haverá uma lista de exercícios que é para vocês entregarem até a data limite. Então, sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Nesta aula, falaremos sobre números consecutivos. Números consecutivos. O que são números consecutivos? Vou ler aqui com vocês. O número e seu antecessor, ou um número e seu sucessor, formam pares de números consecutivos, certo? Então aqui a gente tem um exemplo. 5 e 6 são números consecutivos, um está depois do outro, certo? Então isso que são números consecutivos, quando a gente tem um número e o seu sucessor ou o seu antecessor. Por exemplo, menos 4 é consecutivo com o menos 3. Isso aqui é um par de números consecutivos. Ou 10 e 11. Outro par de números consecutivos. Certo? Além de pares, a gente pode ter trios, quadras, a gente pode ter vários números consecutivos. Por exemplo, se eu colocar 7, 8 e 9, são 3 números consecutivos. Se eu colocar menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, a gente tem 4 números consecutivos, certo? Então, números consecutivos são aqueles que são colocados em ordem, na ordem que a gente já sabe qual é. Tudo bem? Sabendo disso, vamos aqui para um exemplo. Nessa questão 23, ele diz: responda. A. Qual é o consecutivo de menos 5? Então, a gente pode saber, lá na reta numérica, a gente tem o menos 5, que ele está aproximadamente aqui. Qual que seria o depois que vem o menos 5? Lembra que a gente está aumentando até chegar no zero. Então é menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esta é a sequência. Então depois do menos 5 vem o menos 4. E é este valor que a gente coloca aqui, ó. Número consecutivo de menos 5 é o menos 4. Ele também é o número sucessor do menos 5. O sucessor de menos 5 é o menos 4. Certo? Vamos para a questão C. A B vocês fazem. Vocês vão fazer na lista. Na C. Qual é o consecutivo de zero? Quem vem depois do zero? Lá na reta numérica, se o meu zero está aqui, quem vem depois do zero é o 1. Então aqui a resposta é 1. Certo? Então basicamente é isso aí. Na A e na C. Vamos ver o que a gente tem mais para cá. A D, vocês vão fazer. Lembre-se que na D são 3 números consecutivos, certo? E ele está perguntando se são consecutivos ou não. Responda se são ou se não são. Ok? Questão 24. Escreva um par de números consecutivos de forma que... Escreva um par de números consecutivos de forma que, na A, ambos sejam positivos. Eu posso pegar quaisquer dois números que sejam consecutivos e positivos. Sei lá, vou pegar, ó, 1 e 2. Pronto. Dois números que são positivos e são consecutivos, 1 e 2. Um outro exemplo que poderia ter, vou até traçar aqui. Essa daqui é a resposta suficiente, tá? Não precisa escrever nada além disso. É uma só resposta que eu quero. Mas temos vários outros exemplos. Sei lá, 25 e 26. Outro exemplo de dois números inteiros positivos e que são consecutivos. Certo? Podemos ter, sei lá, 1000 e 1001. 1000 e 1001 também são outros pares de inteiros consecutivos. Vou deixar aqui a resposta como sendo 25 e 26, tá? Opa.
borracha, vamos apagar, aqui é 25 e 26. Mas poderia ser qualquer dois números positivos que sejam um depois do outro. A B eu vou deixar para vocês. E na C? Seja, eu quero dois números positivos, tal que um seja positivo e o outro negativo, nessa ordem. Um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Acontece o seguinte, o menor número positivo que a gente tem é o 1. Depois do 1, antes do 1 vem o 0, aliás. Antes do 1 vem o 0. O 1 e o 0 não é positivo nem negativo, ele é um número neutro. É um número neutro. Tá? O 0 é o único número que ele é neutro, ele não é positivo e ele não é negativo. O 1, ele é um número positivo. Então, como 1 é o primeiro número positivo, e antes dele vem o 0, eu não tenho como ter dois números consecutivos, tal que um seja positivo e outro seja negativo. Então, o que acontece? Isso aqui não tem solução. E se eu colocasse menos 1? Menos 1 já é negativo, mas ele quer nessa ordem. Ele quer que um seja positivo e o outro seja negativo. Se eu começar com menos 1, não dá. E se eu começar por 0? O 0, como eu disse, ele é neutro. Se o 0 é neutro, então ele não é positivo nem negativo. Então, não estou começando também com essa condição. Então, o que acontece nesse exercício? Não é possível. Não é possível fazer isso. Certo? Essa é a resposta. Não tem como fazer isso. Certo? Porque nós precisamos de dois números em sequência, tal que um é positivo e outro é negativo. Nós vimos que não tem como fazer esse tipo de análise. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão 25. Escreva um trio de números consecutivos de forma que A. Os três sejam positivos. O exemplo mais básico que a gente tem é 1, 2 e 3. Três números inteiros que são positivos e são consecutivos. Um está depois do outro. Certo? 1, 2 e 3 é um exemplo. Vamos para um outro exemplo aqui. Pode ser 17, 18 e 19. Também pode ser. Também pode ser 17, 18 e 19. Temos infinitas possibilidades de conseguir três números que sejam positivos e consecutivos, certo? Vou deixar 17, 18 e 19. A B vocês façam. C. Eu quero um trio de números que somente um dos três seja negativo. Isso aqui já dá para fazer. Um dos três é negativo. Então, vou tomar o primeiro número como sendo negativo. Ó. O primeiro número negativo que a gente tem é o menos 1. Depois do menos 1, vem o 0. E depois do 0, vem o 1. Olha, 1 é negativo, o 0 é neutro. Aliás, o menos 1 é negativo, o 0 é neutro e o 1 é positivo. Certo? Menos 1 é negativo, 0 é neutro e 1 é positivo. Eu queria o quê? Eu queria que somente um dos três seja negativo. Então tá aqui minha resposta. Somente o 0, o menos 1 neste caso, ele é negativo. Aqui é neutro e aqui é positivo. Ok? Agora, a B e a D vou deixar para vocês fazerem e vamos dar prosseguimento aqui na aula. Certo? Na 5. Vou falar de valor, agora é valor absoluto ou módulo. Tá? Valor absoluto ou módulo de um número. Vamos ler aqui com vocês. O valor absoluto ou módulo de um número é o valor deste número sem considerar o seu sinal. Então, a gente não considera o sinal. Módulo é a mesma coisa de eu falar valor absoluto. Sempre quando eu falar módulo, entenda como valor absoluto. Ou falar valor absoluto, entenda como módulo. Isso nos números inteiros que a gente está falando, né? Um exemplo aqui, ó.
Como é que a gente simboliza o módulo? A gente simboliza com estes dois tracinhos. Então, entre esses dois tracinhos, nós colocamos um número, por exemplo, menos 5. Logo, o módulo de menos 5, ele é igual, é só eu considerar o número, só que sem o sinal. Eu tiro o módulo, cancelo esse módulo, que representa pelas duas barrinhas, e tiro o sinal. Então, o módulo de menos 5 é 5. Agora, o módulo de 5, ele também é 5, tá? Então, a gente tem essas duas coisas. O módulo de 5 é 5, o módulo de menos 5 também é 5. Então, é só considerar o valor, só que sem o sinal, certo? Aqui ele dá exemplo, ó. Módulo, essas duas barrinhas, módulo de menos 3 é igual a 3. Lê-se, módulo, ou valor absoluto, de 3 negativo é igual a 3, certo? O módulo de 3 negativo é igual a 3, é isso que está escrito aqui. Agora aqui, ó, módulo de mais 7, eu poderia ou não colocar o mais, tá? É opcional. O módulo de mais 7, o módulo de 7 positivo é 7, certo? Também é 7 positivo. Lê-se, o módulo ou valor absoluto de 7 positivo é 7, certo? Então, basicamente, a gente tem um número e desconsideramos o sinal que tem nele. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nessa 26, determine o valor de, nessa questão A, módulo de menos 1. Módulo de menos 1, como eu falei, é só considerar o número, só que tirar o sinal dele, esse negativo. Então, em vez de menos, vai ficar mais 1. Certo? Então, a resposta é o próprio 1, positivo. Tudo bem? Vou fazer a questão B. A questão B, eu tenho um módulo de mais 5. Ele já está positivo, então não preciso fazer nada, preciso escrever o número. Então, módulo de 5 mais 5 é 5. Note que aqui, ó, eu poderia escrever assim, ó. Qual que é o módulo de 5? O módulo de 5 é igual a 5. Isso aqui é a mesma coisa que eu colocar mais 5. Colocar mais 5 ou colocar 5 dá no mesmo. Certo? A C e a D vamos deixar para vocês e vamos passar para o próximo tópico. Próxima página aqui, questão. Ainda na questão 25, ó, nós temos mais 2. Vou fazer só um desses, ok? No caso, vou fazer aqui, ó, a F. A F eu quero o módulo de 0. Pô, o módulo de 0, o 0 ele é neutro, ele não tem sinal. Então ele fica 0 mesmo. Certo? O módulo de 0 é 0. Eu falo que ele é neutro, mas eu também poderia escrever, módulo de menos 0. Módulo de menos 0 é a mesma coisa que o módulo de 0. Que é a mesma coisa do módulo de 0, que é igual a 0. Tá? Módulo de menos 0 é igual ao módulo de mais 0, que é igual ao módulo de 0, que é igual a 0. Certo? Questão 27 agora. Uma subidinha aqui. Certo, questão 27. O que nós temos na questão 27? Determine se as sentenças a seguir são verdadeiras, V, ou falsas, F. Então é só colocar se é verdadeiro ou falso. Vamos para a questão A. O módulo de menos 8 é 8? É, né? Porque é só tirar o sinal do 8 e escrever o 8. Então, módulo de menos 8 é 8. Isso aqui é verdadeiro. A B, vamos deixar para vocês fazerem. Agora na C. O módulo de 7 é igual a menos 7? O módulo sempre sai positivo. O valor sempre que sai do módulo é positivo. E aqui está dando um valor negativo. Então isso aqui é mentira, né? Não tem como um módulo sair negativo. Isso é impossível. Então isso aqui é falso. O módulo de 7, ele é 7.
Isso aqui é igual a 7. Tá? O módulo de 7 é 7, não é menos 7. Vamos para a questão agora E. O oposto de 6 é menos 6. Olha, a gente está falando de outra palavra, oposto, certo? Não é valor absoluto e não é módulo, estou falando de oposto. O que é o oposto? É o seu valor mesmo com o sinal contrário, né? Oposto de 5 é menos 5. Oposto de 5 é menos 5. Assim como vice-versa, tá? Se eu colocar o oposto de menos 4, o oposto de menos 4 é 4. É só eu trocar o sinal que está dele, certo? Se é menos, ele vai ficar positivo. Se é positivo, ele vai ficar negativo. Isso que é oposto. Então, nesse caso, o oposto de menos 6 é 6? Correto. O oposto de menos 6 é 6. Certo? Na F, ó, simétrico de menos 4 é 4. Lembrando que simétrico é a mesma coisa que oposto. Oposto e simétrico são duas palavras que nós simbolizamos a mesma coisa. Então, você pode entender como o oposto de menos 4 é 4, ou o simétrico de menos 4 é 4. Mas eu vou deixar para vocês fazerem esta questão F. Certo? Dando prosseguimento aqui, vamos falar agora sobre o sinal mais e sinal menos, o sinal positivo e sinal negativo. Ok, vamos ler aqui com vocês. O sinal positivo de soma, de mais, antes de um número, pode ser dispensado, pois mais 5 é igual a 5. É que eu acabei de escrever, né? Que eu acabei de dizer várias vezes. Em vez de ficar escrevendo mais 5, eu posso escrever só 5. Em vez de escrever mais 8, eu posso escrever só 8. Certo? Isso quando ele não vem antecedido de alguém. Tá? Eu sempre posso escrever dessas formas. O mais eu posso dispensar, ele não precisa nem aparecer, quando eu tenho somente o sinal dele. Já o sinal menos, sinal negativo, indica que esse número é o oposto de outro. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Menos, entre parênteses, mais 5, indica o oposto de mais 5. O oposto de mais 5, ele é o mesmo valor, só que com sinal trocado, menos 5. Ou seja, menos, entre parênteses, mais 5 é igual a menos 5. Ou seja, 5 negativo. Então, é 5 negativo. Sempre quando a gente tiver isso aqui, ó, um menos, entre parênteses, um mais, vai dar 5 negativo. Outra coisa que a gente tem também é se a gente tivesse um mais, entre parênteses, um menos. Isso também é o menos 5. Tá? Também é o oposto. Também é isso aqui. Por causa que o sinal de mais, ele não faz nada no que está aqui dentro. Ele só mantém o que está ali dentro, tá? Exemplos. No caso aqui, ó, mais, entre parênteses, menos 3, é o menos 3, porque o sinal de mais fora, ele não interfere no que está dentro. Mais 7, o sinal de fora não interfere no que está dentro. É mais 7, então a resposta. E mais 7 a gente também pode escrever como 7, porque dispensa o sinal, assim como a gente viu aqui em cima. Menos 3. Agora é o seguinte, eu quero o oposto, entre parênteses, de menos 3. O que acontece nesse daqui? Ó? Como eu quero o oposto do menos 3, qual é o oposto do menos 3? O oposto do menos 3, ele é o próprio 3, positivo, por isso que dá 3. Tá? Então, quando a gente tiver dois sinais, e os dois sendo negativos, menos, entre parênteses, menos 8, isso aqui é o próprio 8. Tá? Então, ele é o próprio 8. Menos com menos aqui ó, vai dar um valor positivo. Menos e menos vai dar um valor positivo. Positivo, que é igual ao próprio 8, certo? Menos, entre parênteses, mais 7. Bom, o oposto do que está aqui dentro. O oposto do mais 7, o oposto do 7 é o menos 7. Por isso que ficou aqui o sinal negativo. Certo? Vamos ver então esse exercício 28. O que ele nos diz? Agora,
elimine os parênteses destas expressões. Eu quero eliminar. Ou seja, eu quero escrever essas coisas dessa forma. Eu quero escrever, por exemplo, tem menos mais 7. Eu quero escrever só como sendo menos 7. Certinho? Vamos lá. Menos mais 8. O menos, fora, ele indica que eu estou fazendo o oposto do que está aqui dentro. Qual que é o oposto do mais 8? O oposto do mais 8, ele é o menos 8. Então, a resposta disso aqui é menos 8. Certo? Menos 8. Certo? Vamos então agora continuar. Aqui em cima. A questão B vou deixar para vocês fazerem. Vamos para C. Menos 2. Qual que é o oposto do menos 2? O oposto do menos 2, ele é o 2. Certo? Então, aqui o resultado vai dar 2. A D vou deixar. Aí, oposto do oposto, aliás, oposto do menos 3. O oposto do menos 3 é o próprio 3. Então, isso aqui vai dar 3. A G. Agora, vamos tratando de letras aqui. Trate as letras assim como os números. Não precisa se preocupar em fazer cálculo com elas, ok? Agora, a gente tem menos, entre parênteses, mais A. O menos quer dizer o oposto. O oposto do mais A, é menos A. Então, isso aqui vai dar menos A. Certo? Vou pular H, vamos para I. Eu quero agora a soma, o sinal de mais, ele não faz diferença no que está aqui dentro. Então, vai dar só o que está aqui dentro. Mais X. E mais X é a mesma coisa que apenas o X. Eu posso omitir o sinal de mais, como a gente viu anteriormente. A J, vou deixar para vocês fazerem. Vamos para a questão 29. Na questão 29, o que ele nos diz? Aqui, ó. Determine se as sentenças são verdadeiras, V, ou falsas, F. Certo? O que a gente tem aqui, ó? Menos 3. O oposto do menos 3. Bom, o oposto do menos 3, quem é? O oposto do menos 3, ele é o próprio 3. O oposto do menos 3 é o 3. Certo? Então, o que significa? Ele nos disse aqui na A que o oposto do menos 3 é menos 3, certo? Vamos ler aqui novamente, agora com calma. Menos, entre parênteses, menos 3 é o oposto de menos 3. Só que não, né? Porque o oposto desse aqui a gente já viu que é 3. Então, isso aqui é falso. Porque o oposto de menos 3 é 3. A B vamos deixar para vocês. E a C. Eu quero saber o seguinte. O oposto de menos 2, ele é o oposto de 2? Bom, vamos lá. Menos 2. Então, eu quero saber o oposto do que está aqui dentro. O oposto do que está aqui dentro é o 2. Então, o oposto do que está ali dentro é o 2. Então, o que ele diz? Menos 2 é o oposto de 2. Ó, agora, aqui na frente, ele nos diz outra coisa. Esse aqui é o oposto de 2. O oposto de 2 é o menos 2. E o que isso significa? 2 não é igual a menos 2. Se ele não é igual a menos 2, isso aqui é falso. Certo? Porque menos 2 dá o valor de 2. E 2 é o oposto de 2? Não tem como ser 2 ser o oposto dele mesmo. O oposto de 2 é o menos 2. Tá? Por isso que isso aqui é falso. A B e a D vou deixar para vocês fazerem, tá, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Então, façam os exercícios e me entreguem até a data limite.
E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!